Precisamos falar sobre Crepúsculo. Oiê, seja muito bem-vindo, eu sou a Gabriela e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre essa grande obra da humanidade, Crepúsculo, e vou fazer uma comparação com o filme e vou fazer comentários baseados na minha experiência. Lembrando que esse meu vídeo, ele é um hobby, então se você não vai com a minha cara, acha que meu conteúdo é completamente inútil e desnecessário, é só você sair do vídeo, tá bom? Não precisa acompanhar, essa é a magia da internet. Mas se você, por algum motivo, quer me ouvir, aqui estou com o coração aberto para você, para compartilhar essa alegria de Crepúsculo. Bom, Crepúsculo foi um grande choque para minha geração, um grande acontecimento junto com Harry Potter. E na adolescência, eu tive contato com Crepúsculo através do meu pai. O meu pai conheceu Crepúsculo e ele me apresentou o filme. Eu gostava já desse gênero meio terror, coisas peculiares, animais estranhos, coisas esquisitas. Então meu pai achou que seria um bom filme para assistir. Então assisti, realmente gostei bastante. Depois fui me desenvolvendo e todas esse fundo, né, de romance ia me encantando, e entrega, e eternidade, tudo isso ia me encantando bastante. Só que na minha adolescência eu não li os livros, eu só assisti os filmes e agora eu estou lendo os livros. Bom, vou falar rapidamente sobre o livro. A autora Stephenie Meyer, não sei como se pronuncia, ela mora no Arizona e eu fiquei impressionada ao saber que ela é casada e tem 3 filhos, porque realmente esperava que a autora de Crepúsculo fosse uma pessoa solitária, por algum motivo. Pensei que ela colocava no livro tudo aquilo que ela ansiava viver e não vive. Então fiquei chocada com o fato dela ter 3 filhos, né? Bom, qual que é o contexto de Crepúsculo? Se você nunca ouviu falar em Crepúsculo, você pulou uma parte muito importante da sua vida. Volte algumas casas, mas eu vou fazer esse breve resumo, né? A história se trata de uma menina, a Bella, e sobre toda a vida dela depois do momento em que ela se muda para Forks, que é a cidade do pai dela. Ela morava antes com a mãe dela, os pais são separados, e ela se muda para a cidade do pai dela, que é uma cidade muito diferente daquilo que ela gosta, é uma cidade fria, úmida, que não tem sol, que é meio azulada, por assim dizer, por isso os filtros do filme. Então, ela se muda e ela fica meio deslocada, ela fica meio depressiva. Ela parece em si uma personagem que realmente ela não tem um sentido, né? Então, ela provavelmente era assim, meio depressiva e tal, meio deslocada, onde ela já vivia. Só que estava se intensificando por um fator externo, né, que era ali a temperatura e a cor, que isso também vai ter muito impacto, né, no psicológico, ainda mais essas cores mais frias realmente vão tender para depressão. Então, acho que ela já era meio esquisita, mas aqui tudo piora, porque ela tá sozinha, não tem sol, ela sente saudade do sol. E quando ela vai pro colégio... comentário, minhas mãos estão meio manchadas porque eu pintei meu cabelo hoje. Só quem já pintou o cabelo sabe como que é mancha de tinta. Então ela vai pro colégio. Quando ela chega no colégio, ela é uma espécie de celebridade, porque nada acontece em Forks. Então as pessoas ficam impressionadas, né? Olha, a menina que veio do Arizona e tal. E muitos meninos ficam atrás dela, isso no filme não é muito retratado. E ela conhece Edward Cullen, que é o glorioso vampiro que brilha no sol. Então ela conhece, eles se apaixonam, ela descobre que ele é um vampiro e começa toda essa história. Ele falando, olha, você deve ter medo de mim. E ela falando, não, eu não tenho medo de você. E aí as coisas começam a dar errado. Então é um romance assim bem adolescente, sabe? De coisas tipo, desliga você primeiro. Isso não tem no livro, mas foi só uma forma de expressar
né, o que eu vejo nessa obra. Então, esse romancezinho, assim, sabe, primeiro amor, bem bonitinho, bem fofinho, que se expressa com palavras bonitinhas, né, de ai, eu te amo, ai, você é minha vida. Então tem um pouco disso, uma melaçãozinha, e depois uma história que vai ficando interessante, porque a Bella ela é descoberta por outros vampiros que se interessam por ela, mas se interessam por ela como alimento. Os vampiros da família do Edward são vampiros vegetarianos, então eles só se alimentam de animais e não humanos, mas aí ela conhece vampiros que se alimentam de humanos, e esses vampiros que se alimentam de humanos estão interessadíssimos em se alimentar de Bella. E aí a gente vai ter todo o desenrolar dessa história. E no final, a Bella, que tem um interesse extraordinário em se tornar um vampiro. Porque o vampiro ele é um ser imortal, um ser forte, um ser perfeito, né? Isso muitas vezes é colocado no livro como os vampiros perfeitos, elegantes e magníficos. Então ela tem interesse em se tornar um vampiro, mas principalmente por ela amar o Edward, né? Transforma-se o amador na coisa amada. Então ela tem esse desejo e o Edward fica relutando, né? Olha, não é bem assim, você precisa ver as coisas com muita atenção, né? Se tornar um vampiro não é assim a coisa mais fácil do mundo, não é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Então fica uma coisa meio assim. E esse é o primeiro livro. Esse é o primeiro livro. Depois vamos ter os outros livros. Eu ainda não li os outros livros, quis trazer um vídeo para cada livro para não falar muito. Agora, falando sobre os filmes. Como eu assisti os filmes primeiro, eu gosto muito disso, porque depois eu já tenho personagens na cabeça e eu consigo analisar. Então eu acho que o filme ficou muito legal, teve coisa que foi bem entregue. Tem um personagem que eu achei incrível, que foi a Alice. O rosto da Alice, o cabelo, a forma como ela anda. Foi uma atriz incrível, excelente. Gostei bastante disso. O filtro azul, né? A gente entende que é pra trazer essa sensação que a Bella tem em Forks. A Bella, que é uma criatura tosca. Esqueci o nome da atriz. Kristen Stewart, acho que é. Que muita gente fala, né, justo, sobre a atuação que ela faz, umas caras assim, né? Então, e são bem esquisitas, só que a personagem é uma personagem bem esquisita. Então, realmente, eu imagino a Bella com essas emoções esquisitas. Você lê o livro e você fala, gente, que menina esquisita. Esquisita. E ela mesma fala, eu não domino muito bem as expressões. Então, acho que tá super desculpado. Bella foi bem feita. Edward, achei um negócio meio esquisito, né? Mas o próprio Robert Pattinson já falou que ele filmou os filmes super incomodado com a lente, ele tinha dor de cabeça, não conseguia fazer as coisas direito, então acho que ele tava atormentado, pobrezinho, né? Por fazer cada cena e ter que usar lente de contato incomodando ele. Tem algumas coisas pequenas que eu acho que não foram bem retratadas nesse primeiro filme. Primeiro, um personagem, que é o Jasper, que é o namorado da Alice. Eu acho que ele não foi bem retratado. Em todos os filmes ele parece mais distante. De uma forma geral, é sempre o cara, parece que ele tá se controlando, né? Tipo, não chega perto de mim que eu posso a qualquer momento me descontrolar e voar no seu pescoço. Só que no livro ele não é tão assim, né? Pelo menos nesse primeiro. Inclusive ele tem mais contato com a Bella, ele conforta a Bella em alguns momentos. Então achei que o Jasper, pobrezinho, não foi tão bem colocado no filme. O que mais? Vamos ver. As próprias conversas da Bella com o Edward sobre o que é um vampiro, não é, como que eles se desenvolvem. Eu acho que isso podia ter sido mais explorado para a pessoa que está assistindo o filme depois, no final de todos os filmes, entender perfeitamente as coisas, ter um link bacana. Então acho que essas conversas não foram tão legais. Por exemplo, dos dons dos vampiros, né? Que o Edward fala pra Bella que os dons geralmente estão relacionados a uma coisa natural da pessoa quando ela é ainda humana.
Então, vou dar um exemplo, né? Porque eu acho que, pô, se tivesse isso, ia ficar mais da hora. A Bella, no último filme, ela é um escudo. Então, ela se tornou uma vampira, é um escudo. Já dei spoiler, gente. Se alguém ainda não conhece, você vai esquecer. Tem tanta coisa acontecendo que você vai esquecer. Então, ela se torna um escudo. E eu acho que isso no filme a gente olha e fala, nossa, poderzinho tosco, né? Não faz sentido, negócio esquisito. Só que no decorrer de toda a história, pelo menos no primeiro livro, a gente consegue perceber que a Bella, ela é uma pessoa muito cuidadosa, muito atenciosa para com os outros. Então ela sempre se preocupa com as outras pessoas primeiro e ela não se preocupa com ela. Então faz muito sentido depois ela se tornar um escudo, porque ela, como humana, já tinha esse dom aí de se preocupar, de dar-se por outras pessoas, né? Uma outra coisa que eu achei terrível, como que a Bella encontra o Jacob, como que ela encontra o Jacob. No filme ela já encontra assim, ó, primeira cena, ele tá na casa dela com o Billy, acho que é Billy o nome do pai dele, e já encontra o Jacob. E no livro não, ela vai encontrar ele na praia. E aí a Bella, sem vergonha, ela dá em cima dele de propósito para usá-lo, para que ela consiga respostas a respeito de quem? Do Sr. Edward. Então ela dá em cima dele e aí nisso eu fiquei profundamente incomodada. Porque nos filmes eu sempre fui time Jacob, sempre. E aí eu olhei aquilo e falei, sua sem vergonha, você que deu em cima dele. Então tudo isso aconteceu por culpa sua, mentirosa. Então, isso eu achei um negócio chocante, que não fica explícito pra gente, mas é a Bella que chega lá e fala, não, ó, vou conquistar esse homem pra ele me falar a verdade sobre a família do Edward Cullen. Então, esse foi um outro ponto. Comentários gerais sobre a leitura, sobre o filme, sobre a história em si. Gente, não esperem muito. É uma história adolescente para adolescentes. Então a gente vai ter, né, uma linguagem um pouco pobre, a gente vai ter uma melaçãozinha, né, de adolescente com primeiro amor e tudo isso. A gente vai ter uma história assim, meio tosquinha mesmo, né? Você fala, gente, vampiro, né? Puxa vida, é uma história de vampiro. Não dá pra esperar muito de uma história de vampiro. Só que, ao mesmo tempo, essa história tosquinha, essa história com muita melação, ela é uma história que vai trazer muito essa questão, né, de amor, de eternidade, que são coisas mais elevadas, assim, que inclusive é o porquê eu acho que eu sempre gostei tanto de Crepúsculo, né? Nós temos naturalmente esse desejo de eternidade, esse desejo de felicidade e amor, e aqui em Crepúsculo a gente vai ter tudo isso. A gente vai ter uma pessoa que encontra o amor da sua vida e quer passar a eternidade com ele, custe o que custar. Nossa, Gabi, isso me pareceu uma história. Te pareceu uma história, né? Me parece uma história também. Mas vou terminar de ler os outros livros e aprofundamos nessa comparação, hein? Inclusive, um livro que eu descobri, que se chama... que é uma análise de alguma pessoa falando nesse sentido. O nome do livro é Crepúsculo e a Cruz, se não me engano. Depois eu vou tentar encontrar esse livro e ler pra gente fazer ali uma análise. Porque não é possível que a gente goste tanto dessa história tão tosca sem um motivo mais profundo, não é? Então, minha breve apresentação sobre Crepúsculo. Então, dica, né? Se você é a pessoa que, primeiro, gostaria de ter uma vida de leitura e ainda não conseguiu, e gostou de assistir o filme Crepúsculo, eu recomendo para você o livro. Por quê? Porque o livro tem uma leitura super simples, super rápida, é assim, muito tranquilo de ler mesmo. E você, se já assistiu o filme e gostou, você vai gostar mais ainda do livro. A gente às vezes é traumatizado pelos livros da escola, então vale a pena ler. Se você também é uma pessoa que trabalha com pessoas, né, um psicólogo, um médico, um padre, porque eu sei que tem padre que assiste os vídeos, você precisa ler Crepúsculo. Não é uma opção, porque isso formou o imaginário
de muitas mulheres. Tá aqui na nossa cabeça. Então você precisa ler esta obra da humanidade, tá bom? Tendo em vista que lá no fundo dessa história tem uma coisa um pouco mais elevada, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha algum proveito pra você, realmente do fundo do meu coração. E aqui só um comentário, eu gosto muito de fazer vídeos, porque atualmente eu estou de férias e eu moro só com o meu marido, né? Não temos crianças. Então, às vezes eu fico muito tempo sozinha e às vezes eu não tenho com quem conversar sobre leituras. Porque eu não encontro pessoas que estão lendo a mesma coisa do que eu. Por exemplo, meu marido nunca vai ler Crepúsculo na vida dele, provavelmente. Então, eu gosto muito de partilhar isso com vocês. E eu realmente espero que, no fundo, faça algum sentido pra vocês e que vocês tirem algum proveito. Mas isso não deixa de ser um hobby para mim. Então, sejam pacientes, eu não quero ser uma professora, eu quero ser uma amiga que está compartilhando coisas às vezes inúteis com vocês. E também sejam misericordiosos nos comentários, receber hate não é legal, então pensem com carinho, com amor. Se não gostar, só sair do vídeo. Mas se gostar, deixa o like, se inscreve, que eu vou continuar falando sobre a saga e também sobre outros livros. E aí eu também sigo querendo recomendações de livros atuais. Então, se você tiver alguma ideia, algum livro que você gostou bastante, atual, né? Por favor, não me mande ler Jane Austen, não é nada atual, apesar de ser lindo. Mas eu tô nesse momento de ler livros mais atuais. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo.